Nenhum dirigente comunista da América teve uma vida tão trágica e portentosa como Luiz Carlos Prestes, herói militar e político do Brasil. Sua verdade e sua legenda ultrapassaram há muito tempo as restrições ideológicas, e ele se converteu em uma encarnação viva dos heróis antigos. Eu nasci em Porto Alegre. Meu pai é grandense, minha mãe também, né? Com 6 anos de idade, minha mãe transferiu a residência aqui para o Rio. Mais tarde, em 1909, ela conseguiu que eu fosse matriculado no colégio militar. Eu já era órfão, meu pai tinha morrido em 1908. Com meu avô falecendo e o papai ainda era menino, ele não tinha outra alternativa do que ir para a escola militar, né? E como ele era filho de um militar que participou dos movimentos importantes políticos brasileiros, que resultou na proclamação da República, ele teve as portas abertas do colégio militar e lá ele se formou e mais adiante fez a graduação, se formou em engenharia civil. A formação dele, uma formação militar, ele vai para o Exército Brasileiro, um oficial do Exército Brasileiro, e isso dá também a ele a oportunidade de compreender um pouco mais o país, porque a época que o Prestes vai para o Exército é uma época em que você tem no Exército gente das pessoas mais simples que entravam ali como recruta zero, a gente ficava como soldado, e esses soldados naquela época podiam chegar a oficiais. Participou do movimento tenentista, início da década de 20, e como todo militar oficial naquele tempo, tinha uma influência muito grande do positivismo. O movimento tenentista começou em 21, 22, né? O primeiro levante foi o 5 de julho de 22 aqui na Copacabana, em que o Siqueira Campos, com o Eduardo Gomes, etc., marcharam nos 18 do Forte. Foi 5 de julho de 22. Né? Aqui no Rio, nas cidades, qualquer um votava com qualquer documento. Bastava ter um documento qualquer, podia votar 2, 3, 4 vezes, podia votar. Protestávamos também contra as injustiças, que o Poder Judiciário sempre foi um dos mais corrompidos no Brasil, mais injustos, mais corruptos. Né? Então, o movimento tenentista surgiu justamente desses jovens oficiais que se reuniram ali pela década de início de 20, 21, começou a surgir o movimento tenentista. Então esse debate era muito grande dentro do Exército Brasileiro. E os oficiais do Exército, uma parte desses oficiais, eles estavam inconformados com a condução do país e reagiram a isso fortemente, não só com o levante do 18 de Forte, mas com vários episódios dos militares contra a política de subordinação do país, de entreguismo que se vivia no país, do setor financeiro internacional que praticamente dominava as finanças do Brasil. Prestes ainda nesse período estava mais alinhado à ideologia tenentista, ou seja, tratava-se de acabar com a ordem oligárquica, chamada República do Café com Leite. Isso significava, naquele momento, contestá-la sobretudo por meios militares. Essa teria sido a maior realização do tenentismo, não é? A busca por reformas no plano político, a busca da contestação do poder das oligarquias, reunidas em torno desse acordo que tornou possível, não é, chamada República Velha, e a superação desse estado de coisas. Então ele passa a ter essa visão também do país, uma visão nacional, no diálogo, no debate, na discussão com os oficiais do próprio Exército Brasileiro. Acho que isso deu uma marca muito importante para que, em seguida, você tivesse o movimento que ele comandou da coluna invicta, que é exatamente a coluna que hoje nós conhecemos como coluna Prestes. A coluna Prestes organiza-se por volta de 1924-25 e se estende até 1927 e reunia boa parte dos oficiais e militares, né, patente já de estudo, são tenentes, né, que tinha uma proposta crítica de se acabar com a República Oligárquica no Brasil. Não havia ainda, né, por parte de Prestes nesse período, um alinhamento à ideologia marxista ou comunista. A aproximação dele com o marxismo vem como resultado da marcha da coluna Prestes, né? Ele, aos 29 anos,
termina a marcha, uma marcha que durou 2 anos e 3 meses, uma marcha onde ele, como estrategista militar, derrotou 18 generais do Exército Regular Brasileiro, uma marcha que foi importante para o esforço que resultou na derrubada da República Velha, né, na Revolução de 30, né? Mas a Marcha da Coluna Prestes mostrou para ele um país que ele não conhecia, né? Nos 25 mil quilômetros de marcha, ele encontrou homens no interior do Brasil passando fome. Como que podia ser num país tão rico, com terras infinitas, e a sua população passando fome? Um movimento muito exitoso, como todos sabiam, né? A coluna não venceu, porém nunca foi derrotada. E quando ela se desmancha, em 1927, ela se desmancha com o exílio de boa parte dos seus componentes na Bolívia. Ele se refugiou na Bolívia e aí que ele teve contato com o dirigente do Partido Comunista, que era o Astrogílio Pereira. É nesse momento que ele vai se aproximar dos livros marxistas. Um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, Astrogílio Pereira, tem um encontro histórico com ele na Bolívia, em 1927, entrega alguns livros. Esses livros eram O Que Fazer, O Estado e a Revolução, de Lênin, né? Esses livros me impressionaram muito. E após essa leitura, ele começa a ter uma aproximação maior com as ideias marxistas. Depois que os soldados, a maioria, voltou para o Brasil, já em 28 eu fui lá para Buenos Aires, que é um centro cultural, né? Lá eu tive contato logo com o Partido Comunista Argentino, né? E comecei a estudar o marxismo mesmo. Depois viaja, encontra-se com os comunistas russos e vai criando um laço muito forte. Esse período de formação, de 30 a 34 na União Soviética, é que vai fazer com que ele se aproxime de fato, não apenas da ideologia comunista, mas passe a ter contato, então, com depois seria conhecida como Olga Benário, futura companheira dele, no período em que ele novamente retornaria ao Brasil em 34. Ninguém sabia nada, porque ninguém sabia, eu vim aqui de surpresa, viajei pelo Pacífico. De Santiago do Chile, vinha a Buenos Aires e a Montevidéu depois. Fiquei em Montevidéu, de Montevidéu é que eu parti para o Brasil. Num avião da Tecoer, que alugavam poucos lugares, né? É um avião correio, que alugavam 2, 3 lugares, às vezes. Naquela época, a clandestinidade era bastante rigorosa. Foi montada, então, uma aliança, né, libertadora nacional, que era uma frente no qual estavam os comunistas. Ali você tinha os comunistas, tinha os socialistas, tinha os democratas, nacionalistas. Então você tinha uma força popular que estava ali por baixo. Os comunistas passam a se organizar de forma cada vez mais sólida, junto ao movimento operário propriamente dito, e com a perspectiva já de organizar a revolução comunista, por meio de um golpe militar, né? Por meio de um movimento militar, características realmente de tomar o poder. Esse é o significado da intentona em 35. Preparou-se a rebelião, mas teve algum sucesso em Natal um pouco e no Rio de Janeiro, mas fracassou, né? Foi uma coisa muito voluntarista. E é uma tentativa militar abortada pelo regime de Getúlio, né? Que reprime a intentona de forma bastante violenta, né? Muitas vezes sacrificando vários de seus líderes, colocando os comunistas numa situação de ilegalidade e prendendo muitos dos seus militantes, né? Então, algo que parecia com grandes possibilidades resultou também no enfrentamento difícil e no isolamento que levou o Partido Comunista a ser perseguido duramente. Nós já estávamos na clandestinidade, mas a nossa clandestinidade então ficou mais dura. Então, estava se preparando ali de 34 a 37, né? Aquele contexto que tornaria mais factível o golpe de 37 com a implantação da ditadura do Estado Novo. E esse é o contexto segundo da ação política de Prestes, da sua prisão junto com Olga Benário e depois das circunstâncias que levaram o regime de Getúlio, né, a deportar Olga Benário para o regime nazista e a prender Prestes, né, de 37 até o fim do Estado Novo em 45.
Minha mãe, Olga Benário Prestes, foi presa junto com meu pai no dia 5 de março de 1936, aqui no Rio de Janeiro, pela polícia de Filinto Miller, isso ainda antes do Estado Novo, em 1936. Pela manhã, toda uma tropa muito grande que invadiram a casa e não tinha defesa mesmo nenhuma, estávamos ainda deitados, né? E assim como estava, de chinelos e pijama, me arrastaram, né? Queriam, naturalmente, massacrar ali mesmo, mas ela se atirou entre os policiais e eu, e eles vacilaram em matar uma mulher assim, friamente. Ela chegou à sala 4, que era a nossa detenção naquela ocasião. Foi uma sala do pavilhão dos primários e foi transformada em prisão feminina. Dizem que é o primeiro presídio político de mulher no Brasil. Nós fomos saber que era Olga Benário depois que ela nos contou que ela era Olga Benário, como tinha chegado ao Brasil. Ela tinha procurado meu marido, o Werneck, Luiz Werneck de Castro, para ver se regularizava a questão do casamento dela com Prestes, porque elas estavam casadas no estrangeiro. Mas não houve tempo, porque elas foram presas logo depois. Não houve essa possibilidade. Em setembro ela foi tirada de lá. Foi arrancada, pode se dizer, da sala 4. Ela era uma comunista internacionalista, comunista alemã, e tinha sua cabeça a prêmio na Alemanha nazista. Estava em plena Alemanha nazista do tempo de Hitler, O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que a alemã Maria Berger Vilar, que também usa os nomes Frieda Wolf Behren, Olga Bergner, Olga Benário, Olga Meirelles, Maria Prestes e Erna Krieger, se tem constituído elemento nocivo aos interesses do país e perigoso à ordem pública, conforme foi apurado pela Polícia do Distrito Federal, resolve, em conformidade ao disposto no artigo 113, número 15 da Constituição Federal, expulsar a referida estrangeira do território nacional. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1936. Getúlio Vargas. Foi extraditada por Getúlio Vargas, sem nenhuma culpa formada, não havia nenhuma acusação contra ela, e dessa forma ela foi, na calada da noite, extraditada para a Alemanha, onde, num navio cargueiro, com ordem de não parar em nenhum porto europeu. Foi direto do Rio de Janeiro a Hamburgo. Carlos, meu querido, com a ajuda de nossa mãe, estou tentando fazer-te chegar estas linhas. Lamentavelmente, só me permitem escrever em alemão, sendo necessário, portanto, que te contentes com a tradução de minha carta. Antes de tudo, quero falar-te da nossa pequena. A Anita Leocádia tem agora mais de 4 meses. Ela se desenvolve muito bem. Externamente, ela é uma mistura de nós dois. Tem cabelos castanhos, tua boca e tuas mãos. Seus olhos são muito grandes e azuis, mas não tão claros como os meus, antes de um azul violeta. O mais lindo é o seu sorriso. Ela pode sorrir tão bem que a gente esquece todo o mal deste mundo. É verdadeiramente surpreendente que, após tudo o que passei, a nossa filha esteja tão bem. Sem dúvida, isso se deve em grande parte ao fato de eu a amamentar. Enquanto eu puder fazê-lo, poderá ela ficar comigo, pois estamos no hospital de uma prisão de mulheres. A pequena Anita Leocádia envia muitos beijos ao seu papai. Eu te abraço de todo o meu coração. Tua Olga. Tratava-se de um bebê, de uma criança, que tinha nascido nessas condições, e que corria o risco de ser entregue, a um asilo nazista. E no asilo era porque minha mãe tinha maior pavor, As crianças perdiam o nome, viravam um número. Quer dizer, uma criança muito pequena, assim, de meses, de 1 ano, Passados os anos, como é que vai localizar essa criança, Muito difícil. Mas a campanha internacional, liderada pela minha avó paterna, Leocádia Felizardo Prestes, uma mulher muito corajosa, que nunca tinha participado assim, diretamente da política, se deslocou para Paris e percorreu toda a Europa, diversos países europeus. Sem dúvida que esse movimento foi importante, não só para salvar a minha vida, embora não tenha conseguido salvar a vida da minha mãe, melhorou as condições de carceragem do meu pai. Foi a força da campanha que
levou a polícia aqui do famoso, famigerado Filinto Miller a permitir que Luiz Carlos Prestes se correspondesse com a família. Minha pequena querida, recebi a 11 deste mês, junto com a primeira carta de nossa mãe, as linhas que lhe escreveste a 31 de janeiro último. Dizer-te da emoção que essas notícias me causaram é para mim impossível, e para ti eu sei que desnecessário. Então, meu amor, apesar de todas as dores e de todos os teus sofrimentos, apesar de todas as dificuldades por que passaste, esse pequeno ser, do qual tu me dizias que seria a expressão viva de tudo de bom e doce que existe entre nós, esse pequeno ser realmente existe? Como eu gostaria de vê-la e de poder tomá-la em meus braços. Tenho mesmo agora quase que inveja de ti, meu amor. Tu dizes que fazes tudo o possível para que nada lhe falte. Bem posso imaginá-lo. Mas é preciso, antes de mais nada, então, dedicar muita atenção à tua própria saúde, que é para ela indispensável. Imagino que estejas inquieta quanto à minha saúde e à minha situação. Estou agora um pouco mais magro, mas a saúde não vai mal e o ânimo é o mesmo. Atualmente, já posso escrever e espero em breve poder ler. Com a ajuda dos livros, penso tornar menos desagradável minha situação. Mas o principal é que a partir de agora, poderemos nos corresponder regularmente. Bem, minha pequena, convém aqui terminar por hoje. Tu podes compreender como eu teria coisas a te contar, para retomar as longas palestras que era um de nossos maiores prazeres naqueles inesquecíveis dias de nossa vida em comum. Vamos guardá-las para mais tarde, não é verdade? Aguardarei com impaciência tua resposta. Tu darás por mim à minha querida filha meu primeiro beijo. Tomo tuas mãos entre as minhas e te dou muitos beijos. Teu Carly. Nós chegamos à Alemanha 21 de janeiro de 1938, já com a informação que iam nos entregar a Anitta, né? Nós fomos à Gestapo, acompanhadas por um advogado francês que nos acompanhou desde Paris, Maître Drujon. E lá na Gestapo, minha mãe e eu pedimos, por favor, por tudo quanto havia, que nos permitissem que a Olga nos entregasse a Anitta, pessoalmente, para que ela visse que a Anitta passava dos braços dela para os braços da avó. Disseram que a mamãe pedia impossíveis. Aí, à vista disso, nós esperamos, veio uma funcionária lá da prisão, trazendo a Anitta do colo, a Anitta chorando, coitadinha, com as lágrimas correndo ainda, naturalmente, da separação da mãe, né? Eu imagino que deve ter sido um momento muito trágico para a Olga, né? E se refletiu na criança, ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava com a carinha toda molhada de lágrimas, assustada. E aí nos entregaram a Anitta. Depois ela foi para os campos de concentração, né? Depois que eu fui retirada de lá, ela foi transferida para vários campos de concentração. E foi terminar numa câmara de gás, né? Ele ficou preso até 45. Dizia que lia muito na prisão os estoicos gregos, né? Ele ficou praticamente numa cela solitária o tempo inteiro, né? 9 anos ficar numa prisão solitária não foi uma experiência fácil, né, para ele. E com certeza, para não enlouquecer, ele teve que manter um ritmo de muita disciplina, né, dentro da sua cela. Então, ele fazia muitos exercícios, não somente físicos, como exercícios mentais, né? E foram anos que ele dedicou muito à leitura, né? Vamos dizer assim, foi uma fase da vida dele onde ele pôde ler muitos livros. Já no final, o Getúlio abrandou a prisão, né, para o meu pai,
E aí ele pôde receber algumas visitas importantes na prisão, oferecer entrevistas também. Eu só fui conhecer meu pai já com quase 9 anos, depois da anistia aqui no Brasil, em 45. Porque eu primeiro fui para a França, né? Depois nós fomos, a minha avó, a minha tia e comigo, né? Foram para o México, por pressão dos amigos, dada a proximidade da guerra, né? A guerra se aproximava. Então nós viajamos para o México, que nos concedeu asilo, e realmente vivemos. Lá no México a minha avó faleceu. E depois, em 45, né, com a anistia aqui no Brasil, com a vitória, né, meu pai saiu da prisão, junto com todos os presos políticos, né, e só aí que então nós pudemos vir para o Brasil. Ele faz parte de uma experiência muito importante no Brasil, que é a Constituinte de 46. É eleito para Constituinte, depois é eleito para o Senado, com a maior votação para o Senado daquele período. É muito importante para assinalar o protagonismo político que a figura de Prestes adquirira naquele exato momento de transição. É importante retomar os discursos dele nesses 2 anos, 45 e 46, porque esses discursos expressam essa mudança de orientação político-partidária. O povo te saúda, Prestes, com suas pequenas lâmpadas em que brilham as altas esperanças do homem. Por isso me mandaram, pelo vento da América, para que te olhasse e logo lhes contasse como eras, que dizia o seu capitão calado por tantos anos duros de solidão e sombra. Vou dizer-lhes que não guardas ódio, que só desejas que a tua pátria viva, e que a liberdade cresça no fundo do Brasil como árvore eterna. Eu quisera contar-te, Brasil, muitas coisas caladas, carregadas por estes anos entre a pele e a alma, sangue, dores, triunfos, o que devem se dizer o poeta e o povo. Fica para outra vez, um dia. Peço hoje um grande silêncio de vulcões e rios. Um grande silêncio peço de terras e varões. Peço silêncio à América, da neve ao pampa. Silêncio. Com a palavra, o capitão do povo. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para a frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo. Devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado, mas para o porvir. O futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. É o que nós, comunistas, havemos de fazer. Havemos de fazer com o apoio do povo e, mais particularmente, com o proletariado de São Paulo. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. O partido só se fortalecia, o partido só crescia. Suas ideias passavam a ser ideias bem aceitas pelo conjunto da população. Acho que esse que é o problema que vai nos confrontar com o Dutra, que é um dirigente do Brasil que foi eleito presidente da República, um general, mas que é um homem absolutamente conservador, absolutamente da direita, com ideias nazistas mesmo na cabeça e capaz de todo tipo de perseguição aos comunistas. Basta dizer que ele perseguiu até o projeto de construção do Centro Tecnológico da Aeronáutica, porque tinha sido feito o projeto pelo Niemeyer, entendeu? Então você imagina que tipo de pessoa estava dirigindo o Brasil. E isso essa perseguição resultou na cassação do registro do partido em 47 e em seguida, no início de 48, cassaram-se também os mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Comunista, tanto os deputados federais como o senador Luiz Carlos Prestes e o seu suplente Abel Sherman. Os dois foram cassados. Nós temos um regime político bastante instável, né, de 46 até o golpe de 64, aberto a múltiplas tentativas de golpe, de organização da centro-direita e, ao mesmo tempo, do surgimento de um segmento militar com uma ideologia também bastante precisa, ideologia de segurança nacional. E aí meu pai vai passar um longo período clandestino
de 1950 até 1958, 59. E é nessa ocasião, em 1950, que o papai vai conhecer minha mãe. Fui indicada para ser segurança do Prestes. E aí foi que eu conheci o Prestes pessoalmente. Na minha imagem, o Prestes era um homem assim, como se fosse um Hércules, forte, robusto, né? Que enfrentava todas essas situações que a gente vivia. E quando ele chegou no dia 4 de dezembro de 1950, os anos 50, foi quando eu conheci ele, 51, 52, eu fiquei meio decepcionada. Era um homem baixo, magrinho, né, de pouca estrutura, né? E o Geucondo Dias foi quem me apresentou. Fui responsável pela vida desse homem durante 10 anos, quando a polícia procurava ele no Brasil inteiro. Eu estava com ele dentro de uma casa sendo responsável e a polícia nunca descobriu quem era que era responsável pela vida desse homem. De maneira que eu me sinto orgulhosa de ter participado da vida do Prestes, não só durante esses 10 anos, mas durante os 40 anos com quem vivi. E aí você vê o papai morando clandestino, perseguido pela polícia, né? Tendo que ter todos os cuidados necessários para poder ter uma vida como cidadão. E nesse momento ele não somente casa, como ele se propõe a ter filhos, criar essa família enorme que todos nós hoje somos, né? Tenho 9 filhos, 25 netos, 12 bisnetos e continuo batalhando para que o povo brasileiro viva livre, participe de uma democracia independente e lute pelas suas conquistas. Nós vivíamos de ajuda partidária. O dinheiro que a gente recebia era certinho para as contas que a gente precisava. Você não tinha consumismo para você gastar. Nunca tivemos televisão, máquina de lavar roupa, liquidificadores, enceradeira, essas coisas, tudo era supérfluo. A gente só tinha as roupas necessárias, a comida necessária e o que precisávamos para sobreviver, porque ele dizia, o dinheiro vem da classe operária e nós temos que dar conta disso aí para a nossa sobrevivência, que eles estão nos ajudando. De 58 até 64, o partido chegou a crescer um pouco, né? 64 foi outro golpe no partido, porque o partido estava tentando obter a legalidade, né? No governo de João Goulart, não conseguiu. Com o golpe, aí a clandestinidade foi mais profunda. Vários dirigentes foram presos. Então, a grande questão aí, para os setores mais à direita, de formação militar, era a luta contra a conspiração comunista. Algo que ficará bastante claro em 1964, em todas as tentativas e os golpes militares efetivamente acontecidos na América Latina nesse período. Se há algo em comum em todos eles, é esse surgimento, né, de segmento militar, com uma característica anticomunista bastante clara. É bom ver um pouco a conjuntura da implantação da ditadura militar no Brasil. Primeiro, aí, que é o aí, no dia seguinte ao golpe militar, resulta exatamente na cassação de direitos políticos de muitas pessoas e a cassação de mandatos. Direitos políticos entra Prestes, que não exercia mandato naquele período, tendo seus direitos políticos cassados. Né? A sua atuação junto ao PCB dará o argumento necessário para que a ditadura militar entre com um processo contra a justiça militar e, consequentemente, né, passe a considerá-lo como inimigo público a partir de 66. Moramos na clandestinidade sempre em São Paulo. Então eu morei na Lapa, morei no Brooklyn, morei em Moema, morei na Bairro da Saúde, no Jabaquara, morei também em Diadema. Em todas essas casas que nós moramos, ele tinha um canteiro de verdura, que ele gostava de trabalhar com a terra, achava que era higiene mental trabalhar com a terra.
Ele fazia um canteiro, uma horta, com couve, com cebolinha, com salsinha, com pimentão. Ele trabalhava todo dia, além de um canteiro que ele fazia de rosas. Aí chegava, se você cismava que tinha alguém observando a casa, você tinha que deixar aquilo tudo para trás e não levar nada. Só saía mesmo com a roupa do corpo. E em várias casas lá em São Paulo aconteceu isso e nós tivemos que fazer mudança para que o aparelho ficasse intacto e a polícia não descobrisse o paradeiro do Prestes. É necessário considerar que o regime estava organizando seu aparato repressor até que esse aparato repressor representasse uma ameaça de fato à presença de Prestes aqui na condição legal. Isso acontece precisamente a partir do AI-5 em 68. De forma que quando ele se exila na União Soviética em 1970, é evidente, as condições de permanência dele aqui eram extremamente inseguras. Aí nós já temos todo o aparato repressor da ditadura construído, todo o sistema de torturas, de investigação policial, de vigilância das fronteiras, enfim, um aparato de repressão funcionando plenamente, período de Médici, né? É o auge da ditadura militar do ponto de vista da organização do seu aparato repressor, os doicóides, polícias e exércitos conciliados, né? E, ao mesmo tempo, o partido PCB passa a ter uma atitude bastante clara de não se opor ao regime por meio da insurreição militar, né? Isso já antes havia dado motivo a uma cisão entre o PCB e o PCdoB. O PCdoB, né, sempre a favor da resistência por meio da luta armada, foi o que efetivamente se contrapôs ao regime por esse viés, né? Até a experiência de Araguaia é bastante expressiva nesse sentido. O PCB não, tratava-se de se posicionar contra a ditadura, mas sem apoio à luta armada. Isso na nossa vida lá em São Paulo, a minha vida era vigiada frequentemente. Todos os lugares os meninos saíam para a escola, era vigiado, seguiam eles, eu seguia ele. Mas assim mesmo eu tive vários encontros clandestinos com o Prestes, e numa dessas viagens eu falei para ele que era melhor que a gente saísse do país, fosse para a Rússia. Porque quando eu estive lá em 64, eu falei com os companheiros lá da Rússia que eu gostaria que um dos filhos meus fosse estudar lá. E eles disseram, não tem problema, quando você quiser, é só mandar, pedir que a gente encaminha tudo isso. E dentro desse fato aí, nós achamos melhor emigrar para a União Soviética, a antiga União Soviética, aonde nós fomos viver lá. Porém, quando ele retorna, já em 1979, com a anistia, nós temos um Prestes aí, já bastante envelhecido, isso é claro, mas um Prestes que ficou 9 anos distante das estruturas locais e nacionais de organização do PCB, né? Um Prestes que não testemunhou como é que essa oposição dentro do regime viria a se transformar, vamos dizer assim, uma adesão quase simples do PCB aos partidos mais conservadores. Ele rompeu com o Partido Comunista, já com mais de 80 anos de vida, secretário-geral há muitos anos, né? E rompeu em uma situação muito difícil, em que ele ficou efetivamente sem recursos até para sobreviver. Quer dizer, a sobrevivência dele foi assegurada como? Oscar Niemeyer deu um apartamento, os amigos compraram um carro, né? E uma das irmãs dele, com a colaboração de vários amigos, fazia uma coleta mensal para ele poder sobreviver e se sustentar. Mas nada disso, né, impediu que ele rompesse na hora que ele se convenceu que aquele Partido Comunista
tinha, como ele costumava dizer, traído os interesses da classe operária. Não era mais um partido revolucionário. E o papai, mesmo estando com 90 anos de idade, o papai vai percorrer o Brasil todo. Ele foi a todos os estados brasileiros e a quase todas as grandes cidades brasileiras, levando a mensagem da necessidade da eleição de Brizola para a presidência da República. E o papai deixa um exemplo nesses últimos 10 anos dele de vida ele continuou como um comunista revolucionário, mas também ele como cidadão, ele como brasileiro, ele não se furtou de participar das campanhas políticas que pudessem, de alguma maneira, abrir novas portas para o aprofundamento da democracia no Brasil. A esperança existe. A certeza, mais do que esperança, é a certeza de que o Brasil vai chegar a um regime novo, diferente, livre efetivamente da exploração do homem pelo homem.